A gente vai começar conversando com a Eri, que fala sobre a saúde mental e emocional, né? Eri, contextualiza para nós aí o seu tema, por gentileza. Bem, é bastante complexo, como vocês já têm falado aí de outras áreas, né, do inglês, do autoconhecimento, mas o que a gente vê no geral, Andréia, é um adoecimento da humanidade. E ele se decorre, inclusive, pela falta do básico, que é o autoconhecimento, né? É uma pena que nas escolas a gente não tem e não ensina. É uma das perguntas que mais deixa as pessoas desconcertadas quando a gente pergunta quem ela é, principalmente numa entrevista de emprego ou até com um colega, uma pessoa próxima. Ela normalmente sabe o que ela faz, o que ela tem, o que ela conquistou, mas quem ela é, ela se perde. E quando ela fala, ela não tem uma segurança, uma convicção. Fica uma dualidade entre o que o mundo colocou sobre ela, o que a família gerou de expectativa em quem ela poderia ser e ali em quem ela é de fato. Então, essa fragilidade é muito alta, coloca crianças, jovens, adolescentes e adultos muito suscetíveis ao desenvolvimento de transtornos, né, emocionais, de personalidade e assim por diante. Então, a saúde emocional hoje, eu digo que ela está em tudo. Sobretudo na comunicação, que inclusive é uma área que você é perita, né? Porque aquilo que eu sou é aquilo que eu comunico. Exatamente. Então, se eu comunico catástrofe, doenças, estresse, esgotamento, insatisfações e assim por diante, é essa representatividade do mundo que eu tenho. E a gente vê isso dentro das empresas. E uma superficialidade muito grande no mundo, com tanto desenvolvimento, com tanta informação bacana, com tantos livros fenomenais, mas as pessoas se perdem. Incrível, porque elas precisam ter uma espinha dorsal, elas precisam ter o ponto de partida desse GPS. Mas eu acho que você tocou exatamente no ponto crucial, assim, que a gente não recebe esse conhecimento na escola, né? Então a gente começa a ter essa consciência muito depois, porque o que você recebe na escola muitas das vezes é óbvio que é importante, mas você nem sabe que aquilo é importante para sua vida. E o que de fato seria importante é você saber quem você é, né? Perfeito. E você falou uma outra coisa que eu posso até testemunhar, inclusive. Eu ouvi muito ao longo da minha vida, né, da minha juventude, adolescência ali, que eu era uma pessoa tímida. E eu acreditei nisso, era o que o mundo falava sobre mim. Olha. E eu era uma pessoa comportada, eu não era uma pessoa tímida. E veja, eu gosto sempre de trazer clareza que não tem problema em ser tímido, né? Se a pessoa está confortável e ela se sente bem, tá tudo bem. Se aquilo não causa nenhum problema, porque às vezes até a pessoa tem dificuldade em contratação por ser uma pessoa extremamente tímida e retraída, né? Então, mas não era o meu caso. Eu senti uma necessidade, uma vontade, né, de expandir. Essa é a palavra correta. Mas eu ouvia isso a respeito de mim e eu acreditei, porque eu não sabia quem eu era. E óbvio que eu só consigo construir essa narrativa hoje com o conhecimento que eu já consegui adquirir. Antes eu não tinha noção. Foi muito no intuitivo de ir buscar, né, saber quem eu era e principalmente de buscar a comunicação, que é com o que eu trabalho, intuitivamente. Mas eu achava que, como assim? Quem sou eu para fazer uma palestra? Eu, uma pessoa tão tímida. Isso realmente causou exatamente o que você comentou ali. Os traumas, os dramas, a pressão que eu sofria. Porque me colocaram dentro de uma caixa, eu me permiti ficar dentro da caixa, que não era minha, porque não tinha essa consciência e nunca foi trabalhado isso na escola, né? Não é trabalhado nas escolas, já houve uma evolução, mas está longe do que deve ser ideal, e tampouco na família, até porque a família não tem isso, elas não vão oferecer aquilo que elas não tiveram, não vivenciaram, são poucos, né? É bem E isso. aí o mundo gira em torno de uma série de informações de outras naturezas que também são relevantes, mas a gente precisa saber o que priorizar. Equilíbrio, né? É o equilíbrio. Andréia, eu sempre tive muito cuidado com os testes psicométricos, os vocacionais, né? É lógico que as pessoas sempre procuram respostas prontas. E o jovem, então, ele não quer ter trabalho. E realmente foi muito tempo, inclusive eu considero mal utilizado. Eu nunca apliquei um teste vocacional por si só. Para mim, tinha que haver um processo de, no mínimo, 8 encontros entre os jovens, então, ou não.
porque ia invalidar, inclusive, o meu trabalho e a credibilidade. Ah, eu tenho que fazer isso. Não, ninguém nasceu para fazer unicamente, exclusivamente algo, porque nós temos uma infinidade de habilidades poder e competência. mudar, né? É tão bom desenvolver outras habilidades. Então, eu sempre orientava eles primeiro acerca de outras habilidades para o penúltimo encontro ser uma avaliação, né? Ali onde ele dá um direcionamento, uma tendência e ele soma com aquilo que ele já adquiriu antes de informação, uma maturidade, e aí ele complementa as direções, porque são várias, né? Não precisa ser. Mas isso, mais uma vez, veio do desenvolvimento educacional, da própria psicologia. Como eram os testes? Ah, o cara tem um nível de atenção concentrada tal, ele dá. Tá, mas às vezes ele não tinha uma boa formação de caráter, ele não tinha uma comunicação para informar sobre aquele grau de atenção que ele tinha. E pronto, e daí? Você ia complementar alguma coisa? Era só sobre o teste, mas a Carla já acabou dando um segmento bem bacana, né? Quando você falou, no caso desse teu ex-chefe, assim, ele foi ao contrário, porque a maioria ia muito só pelo teste. Pelo teste, isso, né? Me deixava muito desapontada, sabe? As empresas onde eu trabalhava, eu procurava esclarecer gestores, gerentes, CEOs, para terem muito, muito cuidado. Inclusive, eu ouvi uma entrevista de um cardiologista que eles vão, inclusive, mudar um pouco o sistema de aferimento da pressão arterial. Porque muitas vezes, quando a gente chega no consultório, a gente tem um nível de ansiedade, ou já traz ali, principalmente um jovem, um idoso, ai, como será? E aquilo interfere. Eri, e você? Qual é o caminho que você orientaria para quem quer seguir? Aí você até não comentou, mas acho que eu falei ali na chamada que você também faz palestras, faz atendimento para empresas também, né? Hoje eu divido a minha carreira em 4 vertentes principais. Então, eu continuo atuando como psicólogo organizacional, né? Porém, restrito a algumas políticas, então treinamento e desenvolvimento, orientação de carreira, pesquisas de clima, programas específicos para aquela empresa de liderança, e poder do hábito, inclusive, que é um programa muito legal. Aí eu faço palestras para diferentes segmentos, diferentes times. Normalmente eu adapto, eu faço ao gosto do cliente a palestra, né? Eu gosto de conhecer um pouquinho a empresa antes de chegar para fazer a palestra. O público que eu vou atender é tudo vamos supor, de uma construtora, ok. E paralelo a isso, eu adquiri essa perícia na pandemia, que foi o atendimento online. Hoje, atualmente, se eu falar hoje, os meus clientes são 100% presenciais, tanto de psicoterapia quanto de processo de coaching, né? E os resultados de alto nível. Isso, eu digo que foi assim, foi por dor, foi por dedicação, foi por empenho, que acaba sendo muitas vezes a gente falar um sacrifício. Mas que sacrifício que vale a pena, né? É verdade. Que é a gente poder usar essa gama de conteúdo, de informação que tem no mundo, filtrar, trazer para o cerne, para o DNA do teu negócio, né? E transformar. Eu digo assim, eu levo luz para a vida das pessoas. Não porque sou eu a fonte de luz, né? A luz está em cada um. Nós somos mas tem gente que não está enxergando. É verdade. Então eu levo para as empresas isso, porque ela são compostas por pessoas. Exatamente. E isso deve acontecer de uma forma muito significativa. E você trouxe 2 indicações de livros, né? Eu trouxe O Poder do Hábito, que eu sou apaixonada, né? O Poder do Hábito. E aqui é o Micropasso. São as micros decisões. Que fazem a diferença. E é o que nós todo, precisamos né? disso para a gente ter um plano bem realizado, com Perfeito. foco, com objetivos, com as metas, né? E o que eu não deixo de falar, que é que cada um tenha o seu devocional diário, né? Seja ele ou de uma religião ou de um outro autor que escreveu, mas que comece o teu dia bem. Coloque você no cerne do teu dia. Acenda a luz, né? Que ela estava ali só na hora que você estava dormindo, e vai clarear o seu dia e o dia do outro. Com Isso certeza. É significativo, não é? Com certeza, muito. E faz toda a diferença, né? Faz. Ele faz toda a diferença.